Minasan konnichiwa, yokoso. Olá amigos, bem-vindos no meu fluente japonês. Antes de começar com a língua japonesa, eu queria só agradecer o Peri, porque ele colocou uma teoria aqui sobre aquela expressão que eu falei, que eu usei para o japonês, né? O japonês é do cu riscado. Né? Ele pesquisou e colocou a teoria aqui, eu peguei o gancho da teoria dele e achei uma outra teoria. Comparei as duas, achei a minha um pouco mais simples, a que eu achei mais simples, então eu vou ficar com ela, né? Usando a navalha de Ockham. Quem não sabe o que é a navalha de Ockham, eu vou falar sobre ela no próximo episódio, tá? No episódio número 16. Na verdade, o que eu achei nessa teoria? O cara fala o seguinte, que do curriscado vem da palavra corisco. Corisco é uma faísca elétrica. Né? Imagina aquele menino hiperativo, espoleta, né? Então ele é um corisco. Quando o menino é um capeta, você não fala que ele é encapetado. Então se o menino é uma faísca elétrica, é um corisco, ele é curiscado. Né? Então de curiscado derivou para menino do curriscado. Né? Então nós vamos ficar com essa teoria. Então eu ganhei, o Perizinho perdeu. Né? Então eu mesmo vou dar isso para mim, um ossinho, esse ossinho bonitinho aqui, e eu ganhei ele. Tô brincando, o Perizinho também ganhou. Tá, então agora vamos continuar. Eu falei que o japonês era do curriscado, eu ia falar por quê. Foi a bagunça que ele aprontou aqui que ele aprontou no passado, aqui na área dele, na Ásia Setentrional. Ele invadiu dezenas de ilhas, invadiu Taiwan, ficou lá quase 40 anos, invadiu Manchúria e Coreia, também ficou lá do início do século passado até o final da guerra. Né? Além disso, né, um imperador lá japonês, esqueci o nome dele, ele se juntou com Hitler e combinaram. Ele falou assim com Hitler: oh, Hitler, eu vou ficar com a parte oeste dos Estados Unidos, fico com a Ásia todinha oriental para mim, e o resto o senhor pode levar para o senhor. Pode levar. Combinado, Hitler? Ótimo, combinado. Né? Que nem Pink e o cérebro, né? Afinal, sempre você sabe o que acontece, né? Eles tomam ferro e foi o que aconteceu. Né? Mas os japoneses, além de fazer essa bagunça toda, eles ainda obrigavam as pessoas onde eles invadiam a falar a língua japonesa. Lá em Taiwan, por exemplo, ainda tem velhinhos que falam japonês lá, não porque eles adoravam achar bonitinho o japonês, a língua japonesa, eles eram obrigados a aprender o japonês. O Japão, na verdade, é um conjunto, né, de mais de 6 mil ilhas. Tá? Se juntar todas essas ilhas, é um arquipélago, fica as ilhas tudo pertinho ali, juntando essas 6 mil ilhas, dá uma área quase do tamanho do Mato Grosso do Sul, tá? Com 128 milhões de japonesinhos, não só japonesinhos, né? São 128 milhões de habitantes. Tem a ilha, não é a mais populosa do mundo, vocês aprenderam na língua javanesa que a ilha Java tem 141 milhões de habitantes, então o Japão é a segunda ilha mais populosa do mundo. A língua japonesa não tem nada a ver com a língua chinesa. O pessoal às vezes acha que tem a ver, mas não tem nada a ver. Ela é mais parecida com a língua coreana. No Japão, por ser muito montanhoso, muito cheio de relevo, a geografia facilitou vários dialetos. Então lá ainda tem muitos dialetos no Japão, mas eles estão perdendo força para o japonês oficial, né? Porque a internet, WhatsApp, né, a comunicação vai ficando mais fácil, então os dialetos vão acabando, vão perdendo força aos poucos. Eu queria destacar 3 aspectos do japonês, tá, que eu acho que é interessante. A forma de escrita, conjugação verbal e uma língua ocidental que influenciou de certa maneira a língua japonesa, que se vocês não sabem qual é, vocês vão ficar surpreendidos. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, a forma de escrita. O japonês, ele tem 3 formas de escrita, tá? O hiragana, o takatana e o kanji. O hiragana, que é o mais oficial, é aquele que o menininho vai para a escola e já começa a aprender e escreve tudo em hiragana, tá? Ele é, na verdade, um sistema silábico. Significa o seguinte: cada símbolo, esse símbolo aqui, ó, não representa uma letra e nem uma palavra, e sim uma sílaba. Eles se dão o luxo de fazer dessa forma porque são poucas sílabas que existem na língua japonesa. Tá? E no Brasil tem muito mais. Eu comecei a fazer quantas sílabas que a gente tem, eu cheguei em 130 e desisti. Deve ter umas 200 ou mais,
No Japão são somente 45, 46 sílabas. Por exemplo, um dia a minha neta me pediu da seguinte forma, brócolis, para pôr no prato dela. Ela falou assim, vovô, põe mais brócolis no meu prato, né? O japonês fala assim, né? Ele quebra, então ele tem menos sílabas, certo? E esse é o hiragana, que você escreve praticamente tudo. O katakana, ele é mais usado para nomes estrangeiros, tá? Para palavras estrangeiras e nomes próprios estrangeiros. Também é usado para destacar trechos, tá? No seu texto. Igual a gente faz quando você quer destacar alguma coisa, a gente coloca itálico, e eles colocam escrevendo em takatana. O katakana ele é um estilinho mais simples do que o hiragana. Tá? Não, hiragana, isso. Certo? E por último eles usam também o hanzi, que é o hanzi, né? Chinês, são os ideogramas ou logogramas chineses, também são usados no Japão. A mesma tabela padrão da China também é usado no Japão. Então eles usam os três termos. A impressão que dá é que é mais complicado, mas eu acho que para eles é a forma de simplificar, talvez. Né? Um exemplo rapidinho que eu dou aqui é uma manchete que eu tirei no jornal que tem, só na manchete, tem os três tipos de escrita. Atenção, é isso aqui, ó. Nado Korifá, isso aqui é Nado Korifá, é isso mesmo, Nado Korifá, representante olímpico na maratona, também participa na prova dos 10 mil metros. Tá tudo escrito aqui, ó. Isso aqui é o hiragana, tá? Esse aqui já é o ideograma chinês, que é os kanji, é chamado de kanji. E esses aqui é o katakana, tá? E dou alguns exemplos para vocês aqui de sílabas. Sa, su, wa, ke, ku, shi, né? E aqui a gente pode formar algumas palavras que talvez vocês até conheçam. Por exemplo, sushi, que é sushi. Ou então kushi, que é pente. Né? Kushi é pente. Ou então sake, aqui ó, sake, que é sake. Certo? Esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu queria destacar é a conjugação verbal. Parece um pouco coreano. Né? Aqui no Brasil é assim, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, etc. Né? No coreano e no Japão não, é assim, eu come, tu come, ele come, nós come, todo mundo come, não varia nada. Né? Mais simples do que no coreano é o tempo verbal. No coreano você tem passado, futuro, presente, três tempos, fim de papo. No Japão tem dois, passado e presente, tem futuro não. Não me pergunte como é que eles fazem, eu não sei nada de japonês. Né? Eu comecei a tentar entender, mas deixei para lá. Mas só tem passado e presente. Né? Mas não é tão simples igual o coreano. Porque existe uma regra gramatical lá, que você tem que classificar o verbo no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3. Você tem 3 grupos gramaticais. E você tem que saber classificar os verbos nesses grupos. Dentro desses grupos, vocês têm regras. A gente tem regras para conjugar. Tá? E essas regras sofrem um monte de exceção. Por isso que não é tão simples. Tá? Então o coreano é mais simples do que o japonês. E o japonês é mais simples que o português. Mas não vão pensando que o português é a língua mais complicada. Não, já até me perguntaram isso, mas tem línguas bem mais complicadas que o português. O polonês, por exemplo, você conjuga até o nome próprio seu. Né? Eu fui com Janduí, né? Por exemplo. Lá no polonês você fala, eu fui com Janduí, ui. Uma coisa assim, eu irei com Janduí, eu irei com Janduirei. Um trem maluco. Mas deixa pra lá, a Polônia vai ficar no segundo turno, a gente vai falar da Polônia ainda. Então, é isso que eu queria falar da conjugação verbal. E o último aspecto que eu acho muito interessante é o seguinte, Fernão de Magalhães, 1518, 1517, por aí, e ele falou assim, eu vou dar a volta ao mundo, eu vou mostrar para esses terraplanistas que são os babaca, que a Terra é redonda. Gente, isso em 1518. Né? Hoje você tem a turma que está no governo e acha que a Terra é plana. Né? Tá, mas deixa. Então ele deu a volta ao mundo. Ao dar a volta ao mundo, apesar de que ele morreu na Indonésia, mas os navios dele continuaram, né? Os portugueses acharam também um caminho para subir até Japão. E eles foram os primeiros a chegar no Japão, os portugueses. Né? E chegou no Japão com palavras novas, né? Com objetos novos e ideias novas. Como eram objetos novos e ideias novas, não existia uma palavra em japonês para isso.
né? Então os japoneses aproveitaram as palavras, né, portuguesas e japonesaram essas palavras. Eu vou dar 5 exemplos para vocês. Por exemplo, a palavra japonesa bidoro. Bidoro é vidro em português e significa vidro mesmo. Botão é o botão, né? Então botão lá no Japão eles falam botão, né? Katarogu. Katarogu é catálogo, vem de catálogo. Então o catálogo lá eles falam katarogu. E o mais bacana é o kirizuto. Alguém sabe aí? Já sacou o que é isso? Kirizuto. Cristo. E a última, arikoru. Arikoru. Arikoru é álcool. É isso aí que eu tinha para falar sobre o Japão. Agora vamos ao Segue o Líder em Japão, porque mais do que nunca o Galo só está ganhando e vai acabar realmente virando líder de novo. Tá? O Segue o Líder fica Nidani Shitagal. Repetindo, Nidani Shitagal. Gostaram do japonês? Semana que vem a gente vai lá para a Arábia Saudita, nós vamos falar da língua árabe. Muito obrigado por ter me aguentado até aqui. Até mais.